galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! O Mundo Perdido, de Michael Crichton. O que realmente me interessa é saber se Deus teve alguma escolha na criação do mundo. Albert Einstein. No fundo do sistema caótico, mudanças sutis na estrutura quase sempre causam vastas alterações no comportamento. Comportamento complexo e controlável parece suprimido. Stuart Kauffman. Sequelas são inerentemente imprevisíveis. Ian Malcolm. Introdução. Extinção na fronteira KT. O final do século XX testemunhou um crescimento notável no interesse científico sobre o assunto extinção. Esse não é exatamente um assunto novo. O barão George Cuvier demonstrou pela primeira vez que espécies tornavam-se extintas ainda em 1786, não muito após a Revolução Americana. Portanto, o fato da extinção fora aceito pelos cientistas por quase 3/4 de século antes que Darwin apresentasse sua teoria da evolução. E depois de Darwin, era raro as diversas controvérsias que giravam ao redor de sua teoria tocarem na questão da extinção. Pelo contrário, de modo geral, considerava-se a extinção tão comum quanto um carro ficar sem gasolina. Ela era simplesmente a prova do fracasso em se adaptar. O modo como as espécies se adaptavam foi intensamente estudado e ferozmente debatido. Contudo, o fato de que algumas espécies fracassavam mal despertava a atenção. O que havia para dizer sobre isso? Entretanto, no início dos anos 1970, dois eventos começaram a colocar foco na extinção sob uma nova luz. O primeiro consistiu no reconhecimento de os seres humanos serem agora muito numerosos e alterarem o planeta a um ritmo bastante acelerado, eliminando habitats tradicionais, acabando com a Mata Atlântica, poluindo o ar e a água e talvez até alterando o clima global. No processo, muitas espécies animais se extinguiram. Alguns cientistas ergueram as vozes em alarme. Outros ficaram silenciosamente inquietos. Qual seria a fragilidade do ecossistema da Terra? Estaria a espécie humana engajada em um comportamento que por fim levaria à sua própria extinção? Ninguém tinha certeza. Como ninguém se incomodara em estudar a extinção de forma organizada, existia poucas informações sobre o ritmo da extinção em outras eras geológicas. Assim, os cientistas começaram a olhar para a extinção no passado com mais atenção, esperando poder responder à ansiedade sobre o presente. O segundo evento relacionava-se a novas descobertas sobre a morte dos dinossauros. Já se sabia havia muito tempo que todas as espécies de dinossauros haviam sido extintas em um período de tempo relativamente curto. No final da Era Cretácea, cerca de 65 milhões de anos. A maneira exata pela qual essas extinções ocorreram constituía o cerne de um debate que se prolongava havia muito. Alguns paleontólogos acreditavam que tudo ocorrera catastroficamente rápido. Outros sentiam que os dinossauros haviam morrido de forma mais paulatina ao longo de um período entre 10 mil e 10 milhões de anos. Um acontecimento nada veloz. E então, em 1980, o físico Luiz Álvares e 3 colegas descobriram altas concentrações do elemento irídio em rochas do final do Cretáceo e início do Terciário, a assim chamada fronteira KT. O Cretáceo foi abreviado como K para evitar confusão com o Cambriano e outros períodos geológicos. O irídio é raro na Terra, mas abundante em meteoros. A equipe de Álvares argumentou que a presença de tanto irídio nas rochas da fronteira KT sugeria que um meteorito gigante com vários quilômetros de diâmetro havia colidido com a Terra naquela época. Eles formaram a teoria de que a poeira e os destroços resultantes tinham escurecido o céu, inibido a fotossíntese, matado plantas e animais e acabado com o reinado dos dinossauros. Essa teoria dramática capturou a imaginação da mídia e do público, e além disso iniciou uma controvérsia que se estendeu por muitos anos. Onde estava a cratera desse meteoro? Várias teses foram propostas. No passado, houve 5 grandes períodos de extinção. Será que todos causados por meteoros? Haveria um ciclo de catástrofe de 26 milhões de anos?
Será que o planeta estaria agora mesmo à espera de outro impacto devastador? Após mais de uma década, essas perguntas permanecem sem resposta. O debate prosseguiu até agosto de 1993, quando, em um seminário semanal do Instituto Santa Fé, um matemático iconoclasta chamado Ian Malcolm anunciou não apenas que nenhuma dessas questões importava, mas também que o debate sobre o impacto de meteoro era uma especulação frívola e irrelevante. Considerem os números, disse Malcolm apoiando-se no pódio, fitando a audiência diante dele. Em nosso planeta existem atualmente 50 milhões de espécies de plantas e animais. Achamos que é uma diversidade notável, porém isso não é nada comparado ao que já existiu. Estimamos que tenham existido 50 bilhões de espécies nesse planeta desde o início da vida. Isso significa que de cada 1000 espécies que já existiram neste planeta, resta apenas uma hoje em dia. Portanto, 99,9% de todas as espécies que já viveram estão extintas. E mortes em massa respondem por apenas 5% desse total. A maioria devastadora das espécies morreu uma de cada vez. A verdade, disse Malcolm, é que a vida na Terra foi marcada por um ritmo contínuo e constante de extinção. Grosso modo, a longevidade média de uma espécie era de 4 milhões de anos. Para os mamíferos, 1 milhão de anos. E então a espécie desaparecia. Desse modo, o padrão real consistia em uma espécie surgindo, prosperando e morrendo em poucos milhões de anos. Em média, uma espécie por dia havia se extinguido ao longo da história da vida na Terra. Mas por quê? Indagou ele. O que leva à ascensão e ao declínio das espécies da Terra em um ciclo de vida de 4 milhões de anos? Uma possível resposta é que nós não percebemos como nosso planeta é continuamente ativo. Apenas nos últimos 50 mil anos, um piscar de olho geológico, as matas atlânticas foram severamente reduzidas, voltando a se expandir de novo. Elas não são uma característica eterna do planeta. Na verdade, são bastante recentes. Há até 10 mil anos, quando existiam predadores do ser humano no continente americano, uma geleira se estendia até onde se localiza a cidade de Nova York. Muitos animais tornaram-se extintos durante essa época. Portanto, a maior parte da história do planeta mostra animais vivendo e morrendo sobre um pano de fundo bastante ativo. Isso provavelmente explica 90% das extinções. Se os oceanos secarem ou se tornarem mais salgados, então é claro que todo o plâncton morrerá. No entanto, animais complexos como os dinossauros são outra questão, porque esse tipo de animal se blindou literal e figurativamente contra tais mudanças. Por que animais complexos desaparecem? Por que não se ajustam? Fisicamente, eles parecem ter a capacidade para sobreviver. Não existe razão aparente pela qual devessem morrer. E, no entanto, eles morrem. O que desejo propor é que animais complexos se tornam extintos não em função de uma mudança em sua adaptação física a seu ambiente, mas devido a seu comportamento. Eu sugeriria que as mais recentes descobertas da teoria do caos ou dinâmicas não lineares oferecem pistas tentadoras sobre como isso ocorre. Essa teoria sugere que o comportamento de animais complexos pode mudar com muita rapidez, e nem sempre para melhor. Sugere que o comportamento pode deixar de se atentar ao ambiente e levar ao declínio e à morte. Sugere que os animais podem parar de se adaptar. Será isso que aconteceu com os dinossauros? Será essa a verdadeira causa de seu desaparecimento? Talvez jamais saibamos. Porém, não é por acidente que os seres humanos se interessam tanto pela extinção dos dinossauros. O declínio desses animais permitiu aos mamíferos, incluindo nós mesmos, que prosperassem. Isso nos leva a imaginar se o desaparecimento ocorrerá mais cedo ou mais tarde também conosco. Se em um nível mais profundo a culpa não reside no destino em si, em algum meteoro de fogo vindo dos céus, mas em nosso próprio comportamento. No momento, não temos uma resposta. E então ele sorriu. No entanto, tenho algumas sugestões, disse ele.